teatro sempre esteve presente na história da humanidade. Por meio dele, o homem expressava sentimentos, contava histórias e louvava os deuses. Com tantas influências, o teatro hoje é uma arte muito rica que exige trabalho pesado. Hoje você vai ver um pouco desse universo de uma forma diferente, por trás dos palcos. Vem com a gente para os bastidores do Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente, o FENTEP. E a partir de agora, nós iremos flutuar por diversos tempos e espaços. Os preparativos que antecedem a apresentação são fundamentais para o desempenho no palco. Farei a mais esplêndida raça sobre a qual o sol jamais brilhou. Estamos chegando aqui na rodoviária de Presidente Prudente. A peça que ia ter no FENTEP hoje, dá licença minha gente, mudou de local devido ao mau tempo e mudaram aqui para a rodoviária. A gente está chegando aqui, já está quase em cima e bora lá. No teatro de rua, tudo é questão de improviso. O público passa, observa, presta atenção no figurino e na preparação dos atores antes da transformação. Qualquer espaço serve de camarim para os profissionais da arte. O teatro vai muito além daquilo que acontece nos palcos. Essa arte exige muito preparo físico e estudo. Mariana, atriz da Companhia de Teatro Vermelho, faz artes cênicas e divide o pouco tempo que sobra entre os ensaios das peças que atua e a pesquisa sobre os personagens que interpreta. O estudo já vem há uns 2 anos atrás. A gente tem estudado a Frida há bastante tempo já. E a gente queria achar uma forma de colocar ela na rua, que é onde a gente queria trabalhar. Foi um desafio, assim, porque é uma personagem muito complexa, não muito conhecida também, né, pelos populares, mas estamos indo, a gente está tentando encaixar junto com a performance, né, corporal, e está sendo bem legal. O teatro de bonecos é o oposto do espetáculo de rua. Enquanto um explora a arte por meio de movimentos e interpretações corporais, o outro depende da concentração e de movimentos sutis para que tudo seja compreendido. O teatro de bonecos vai exigir desse ator que manipula, que anima esses bonecos, o grau de exigência nesse caso é um pouco diferente. O ator que vai para o palco e atua com o seu próprio corpo, é exigido dele determinados recursos e técnicas de ator que são bastante diferentes do teatro de bonecos. O teatro de bonecos exige, por exemplo, um nível de concentração e de silenciamento do próprio corpo que é o contrário, por exemplo, de um teatro convencional. Por outro lado, a priori sem vida, né? Um determinado tipo de habilidade que seja capaz de transferir para o público uma sensação de que aqueles bonecos estejam vivos. A companhia teatral Carroça de Mamulengos incorpora a vida de uma senhora nem feia nem linda, que sonhava em fazer parte de um circo. A trupe mostra cada detalhe desse sonho, que de maneira humorística e encantadora chamou a atenção do público em Presidente Prudente. A expectativa do espetáculo, sempre vai começar o espetáculo, tem que ser a melhor possível, tem que sempre entrar com energia boa, aquecer antes, concentrar antes, pelo menos um pouquinho antes, para poder entrar. E a gente sempre espera também uma contribuição do público em participar do espetáculo. É sempre um pouquinho tenso, né? Porque é os últimos ajustes, conferir microfone, é fazer um pouquinho de aquecimento, é fazer um trabalho em círculo para a gente poder se irmanar, trazer aquela energia boa ali do início da brincadeira. Maquiagem, figurino, aquecer o corpo, a voz e a alma. Essas são algumas das preocupações do Teatro Oficina antes de entrar em cena. No nosso próprio ensaio a gente consegue se nutrir com nós mesmos sobre aquela sensação de ficar solúvel um com os outros e juntamente com isso quando a peça fica pronta com o público. A gente já faz a peça há mais de um ano. A gente já pegou uma certa dinâmica de montagem, porque o Felipe é o diretor de palco, mas o elenco todo cuida dos objetos e da montagem junto com uma equipe que tem geralmente de cenotécnicos, né? Então que a gente prepara os objetos, o cenário, cada um contra-regra tudo de sua parte,
e cada um cuida do seu trabalho de ator no sentido da voz, do corpo, dos textos e de tudo que precisa. A gente já está numa dinâmica onde já tem uma certa independência individual. A peça que abriu a edição do FENTEP 2014 foi apresentada pelo grupo Macunaíma, com direção de Antunes Filho. O espetáculo Nossa Cidade retrata as contradições sociais, políticas e históricas de uma sociedade americana. Ele ficou falando coisas da Bíblia, do Apocalipse, coisas que eu nem sei. Ai, como é que vai terminar isso, hein, Fran? Ela devem estar acordada, meu filho. Boa noite. A Monique, ela é atriz aqui da peça, da companhia que veio de Angra dos Reis. Eles estão há mais de 20 anos trabalhando com teatro. E a gente vai ver como que ela se prepara, como funcionam os bastidores do FENTEP. Monique, tudo jóia? Oi, tudo jóia. Monique, como que você se prepara mentalmente antes de subir num palco ou até mesmo num espaço aberto para se apresentar para o público? Antes do espetáculo a gente tem uma preparação, um relaxamento, tanto vocal, porque a gente também canta nos espetáculos, então isso acaba dando uma relaxada. Hoje a gente teve que adaptar o espaço, mas isso faz parte para quem faz teatro de rua, sabe? A gente se encaixa, a gente apresenta, a gente tem que ir onde o público está. Ainda mais que o trabalho de rua, então a gente prepara o espaço, vê como é que é a recepção de quem está participando ali, está frequentando aquele local, e começa a transformação, né? A gente vai se arrumando, vai colocando o cenário, e aí até chegar o ápice do espetáculo. A peça está atrasada já faz meia hora, mudou de local devido ao mau tempo, mas pelo que eu conversei com os atores, nos bastidores, dá para perceber que eles trabalham em equipe. Eles vieram de Angra dos Reis, já estão mais de 20 anos no teatro, e todos são atores, né? Parece que já está começando, vamos conferir. A caracterização das personagens é evidente. Perucas, roupas rasgadas e muita maquiagem. A maquiagem é assinada por uma maquiadora que montou toda a maquiagem pra gente e tal. E daí ela ensinou pra Monique, que é a minha amiga do elenco e tal, e ela que me maqueia, porque eu não sei me maquiar, ela me maqueia. A gente ainda não alcançou esse nível, vou ter uma maquiagem um maquiador só pra gente, mas eu também sou maquiadora. Teve uma mulher que ela montou as roupas, escolheu, pesquisou e tal. Aí montou todo o figurino e toda a maquiagem, cenário, foi tudo estudado. É uma placa nojenta de clareamento, que não é clareamento. E aí depois fica assim. Então, eu me maquiei bastante. O problema é que eu transpiro muito. Então aí sai muita maquiagem. Então aí vai ficando nas extremidades, assim, onde o suor não chega tanto. Eu comecei a estudar por curiosidade mesmo, porque eu sou muito fã da Frida. E por ser fã, comecei a estudar e depois, por um acaso, fiz uma caracterização dela. Ela tem uma vida muito sofrida, muito única, assim. Então, os acontecimentos são os fatos que são colocados ali no corpo, na hora. Mas é lógico que tem a intervenção do ambiente, né, onde eu estou. Então isso interfere muito. E as pessoas também que estão assistindo, que a energia, o olhar de cada pessoa, isso causa alguma coisa em mim, né? Ação e reação, elas agem e eu reajo. Tem um momento que eu ergo uma placa escrito Pinte. As pessoas têm várias latinhas de tinta e as pessoas vão e começam a me pintar para acabar a obra da Frida, que ela deixou inacabada, porque ela morreu muito cedo. E se ela morreu muito cedo e já deixou tantas obras maravilhosas, imagina se ela estivesse vivendo ainda. A perfeita harmonia e o sincronismo do som com os movimentos dos personagens em cena é o que desperta a imaginação do público. Existe uma sincronicidade
dos bonecos, das cenas, das ações, de cada detalhe de entrada e saída de cenário, que está intimamente ligado à sonoplastia, que traz aí ao espetáculo todas as nuances, né? A gente precisa de muitas horas de ensaio para poder conceber tudo, né? Desde as ações, o que é que a gente vai colocar como ação, o que fica, o que sai, que ideias que vem, o que corta, enfim. A gente costuma chegar no espaço, no local de apresentação, com umas 2 horas de antecedência, a gente monta o cenário, verifica todos os objetos de cena. A intérprete de Felinda afirma que o teatro sempre fez parte da vida dela. Quando eu nasci, a vida que eu recebi foi essa. Então eu levei alguns anos para, inclusive, entender que a minha vida era diferente da vida das outras pessoas. A gente não concluiu nada dos meios acadêmicos. Toda a nossa formação é autodidata e empírica. Nos bastidores, os atores contam como é a vida em família fora dos palcos. Somos uma família, somos 8 filhos, os netos já estão presentes, os pais, os cunhados, as cunhadas, os agregados. Trabalhar em família traz essas vantagens que são assim de intimidade, de conhecer o outro, tanto fora quanto dentro de cena. Então todos os personagens, toda a improvisação fica mais fácil. Lógico que também tem as suas dificuldades, pelo fato que como o seu parceiro de trabalho também é seu irmão, tem todas as intimidades que excede às vezes. Eu ando desde os 4 anos de idade, então não tenho nenhuma lembrança de ser perigoso ou cair, não. Eu caí pouquíssimas vezes. Eu acho maravilhoso, eu adoro andar de perna de pau. Indico todo mundo a aprender a andar, é uma coisa incrível. É o melhor jeito de subir de vida. O problema é que tem que descer, né? É uma família comum, como qualquer outra. Nós temos nossas obrigações cotidianas, temos que acordar, preparar nosso café da manhã, fazer nosso almoço, né? E isso daí é assim, hoje, na prática, assim, da vida viva de uma família, é uma das coisas mais importantes e difíceis, que é a convivência todos os dias. A atriz mostra qual é a relação do nome da companhia com os bonecos de madeira. Os bonecos vieram sendo construídos no nosso dia a dia de forma muito natural. Então eu cresci vendo meu pai construir os bonecos. Então depois que ele terminava, aquele boneco fazia parte da gente, como é uma pessoa que vivencia uma mulher esperando uma criança. E quando ele nasce, ele faz parte da nossa família. Para que o grande espetáculo aconteça, os preparativos começam muito antes do que o público imagina. Tipo, as atrizes que fazem Cacilda já chegam 4 horas antes, 3h30, porque são as primeiras a serem maquiadas. Aí depois, 3 horas antes, 2 horas antes, chega todo mundo. Depois a gente aquece a voz, cantamos algumas músicas da peça e outras músicas para criar um clima, uma atmosfera, para entrar no estado da peça. Aí a gente recebe o público, vocês. Anos atrás, acontecia o primeiro golpe militar da América Latina. O acontecimento inspirou a peça Valmor e Cacilda 64, dirigida por José Celso Martinez. Essa peça foi montada muito rapidamente. Foi o seguinte, os sátiros resolveram fazer que os teatros todos fizessem alguma coisa sobre os 50 anos de golpe. Isso 15 dias antes do dia 1º de abril. Aí eu tenho uma peça que eu escrevi com Marcelo Drummond, em 1990, que é uma odisseia, de todas as Cacildas. Aí eu tinha essa parte, a Cacilda 64. Aí eu pincei lá essa peça e em 15 dias a gente montou. Mas depois a gente voltou, fez muito sucesso, a gente viu que ia pegar, a gente aperfeiçoou. E uns 15 dias depois a gente estreou em temporada. É a cabeça das iguanas do dragão. O primeiro golpe militar na América Latina, porque os Estados Unidos nessa época estavam em Guerra Fria com a Rússia, com a União Soviética.
Então eles queriam que os países todos se alinhassem, ou de um lado ou de outro, né? Não queriam, diziam que o Brasil não podia se transformar numa nova Cuba. Com a primeira cena com o Getúlio, porque o golpe teria acontecido em 54. Eu tinha 17 anos, estava no final do clássico, em Araraquara. Aí foram 10 anos com o suicídio dele, determinou uma virada absoluta no país. Se ele tivesse dado o golpe naquele momento, não teria cinema novo, não teria bossa nova, não teria teatro oficina. Além de contar a história, a companhia proporciona interação com o público. Para o ator Felipe Hofstadter, o equilíbrio entre a razão e a emoção é essencial para as relações com o público e com o próprio elenco. A gente tem conversado muito a respeito disso com o Antunes. Eu acho que é através da minha humanidade, do meu humano, eu conseguir atingir um nível poético, assim, vamos falar, de forma um pouco utópica, sabe? Você conseguir dar vazão à razão, à emoção, ao instinto e fazer com que outras, com que uma realidade aqui exista, ou enfim, que a gente possa transformar e fazer poesia através do nosso corpo, da nossa voz e das nossas relações e cada vez mais mostrar o ser humano. Inclusive a gente leva para as nossas relações pessoais, antes do trabalho, depois do trabalho, essa questão de todo mundo se ajudar, de todo mundo fazer junto, que é a coisa coletiva, né? Teatro de grupo, ou seja, todo mundo faz a contra-regragem, nós sempre fazemos reuniões, estamos conversando sobre cenas, trocando informação, enfim, eu acho que isso a gente leva não só para a cena, mas para essa preparação toda. A profissão ela é muito abrangente, ela tem atores de vários tipos, com várias propostas, com várias intenções. Acho que ser ator, acho que para cada um é de um jeito, né? E a galera do som que também é responsável pelo espetáculo acontecer. Já sou músico, aí fui convidado a estar participando desse grupo também para ajudar na parte musical mesmo. Minha formação foi clássica, mas eu trabalho com música regional e a peça fala sobre isso. Então, como eu toco rabeca, eu passei a tocar viola caipira para participar da peça. Eu fui chamado, porque no Rio de Janeiro são poucos rabequistas, né? Monique, depois dessa apresentação toda, o que passa na sua cabeça essa hora? Louco, né, cara? É muito louco, assim. A gente estava falando que esse aqui é o lugar mais inusitado que a gente já apresentou esse espetáculo. E deparar com essas pessoas que são reflexo do que a gente está fazendo, né? O que a gente está retratando, o que a gente quer falar. São essas pessoas que estão dando adrenalina o tempo inteiro aqui, porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E isso pra gente enriquece muita gente como personagem e como pessoa também, porque pra gente é isso, é o laboratório da vida, é a vida. Então, dessa apresentação a gente vai levar muita coisa. Essa é a primeira vez que a gente apresenta a peça na feira e é muito legal também porque é a primeira vez que o Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente, o FENTEP, ele traz uma peça para a feira. Então nós estamos inaugurando esse espaço em Presidente Prudente. O que você sentiu em relação a esse ambiente da feira? Olha, eu senti que deu muito certo. O resultado foi muito legal pra gente. O público acompanhou do começo ao fim a peça e participou muito. Foi muito legal mesmo. Hoje eu tô no meio, exatamente no meio da feira. Então não tem como as pessoas não se incomodarem. De certa forma elas passam, tem que parar porque eu tô atrapalhando e começam a olhar o que está acontecendo, a perceber e começam a interagir. Principalmente na hora que ela pede para pintar ela, aliás, antes mesmo dela pedir, as pessoas já começaram a pintar ela. Então acho que a interação do público foi muito boa. É uma mensagem que não precisa ser dita, né?
eu sou a tela, né? Eles simplesmente viram a tinta e sentiram que tinham que me pintar. É muito bom quando isso acontece, porque a intenção da performance é essa mesmo, né? É essa interação com o público, é essa sensação de liberdade, né? Quem não gosta de fazer bagunça? Quem não gosta de pintar, né? Várias pessoas derrubaram tinta ali e foi do chão mesmo que pegaram a tinta para pintar. Para trabalhar com peças teatrais, são necessários muito estudo e dedicação no preparo dos espetáculos. Nós somos formados em artes cênicas. Eu me interesso por teatro de bonecos a partir do momento que eu conheci a linguagem. Eu achei super interessante, assim, me prendeu, realmente me pegou de alguma maneira. Então, sempre que aparece alguma oportunidade, uma oficina que eu possa participar, eu participo. Como contar a história de um rato? A ideia de escrever um roteiro a partir de um rato era um pouco por isso, assim, como é que a gente coloca esse personagem em cena? Bom, mantendo ele com o caráter que ele tem e colocando ele numa situação possível, contracenando com um ser humano cuja moralidade ainda não esteja construída. A companhia surgiu, 30 anos atrás, não existia edital para cultura, edital de manutenção, ou então apoio. Então a companhia realmente chegava numa cidade, e tinha que muitas vezes rodar seu chapéu, muitas vezes não, completamente, ir para a praça, rodar o chapéu, fechar a escola. Na verdade não foi dificuldade, foi na verdade uma dádiva, poder estar viajando nesse Brasil e estar vivendo de arte e assim nos comunicando. No último dia do Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente, o FENTEP, e a peça foi no ginásio de esportes da cidade. Acabou a peça agora e o elenco e o público vieram pra rua. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo. Teatro Oficina, pelo Zé, pelo pessoal lá, é um teatro muito de resposta, é um teatro de presença, é o presente. Então, se as pessoas não tiverem presente como os atores têm que estar presentes, o espetáculo não acontece. É um jogo, é uma troca. E quando acontece, que são aqueles momentos raros que o teatro dá pra gente, acontece isso, ó. Acaba a peça e as pessoas continuam conversando, falando, trocando experiência. Eu, particularmente, eu gosto muito do momento depois da peça, porque se sente toda a energia da peça vivida, com todo mundo no ar, ainda no espaço, está imprimido. Eu gosto muito, é o único momento que se relaxa mesmo, porque antes tem toda a atenção, tem um cronograma, um roteiro que você segue, aí depois tem essa sensação, é muito gostoso. Sobre aquele friozinho na barriga, sim, ele ainda existe, e há quem diga que não deve acabar jamais. Eu acho que quando o nervosismo acabar, deixa de ser arte. Pô, a Fernanda Montenegro falava isso, fala até hoje. Ela fala assim, se você deixa de sentir um nervoso de entrar em cena, é porque a arte já não está mais acontecendo. Tem aquela apreensão, porque o público cada vez é um público novo. E cada dia você está de um jeito diferente. Hoje eu posso ter acordado de mau humor, por exemplo. Isso não pode transfigurar em cena, mas ao mesmo tempo eu não posso ignorar essa sensação de estar mal, enfim.